Hoje eu parei para dar uma olhada, né, em alguns jogos do time do Daniel Paulista. E a gente vai parar daqui a uns 2 anos, ou um ano, e vamos nos perguntar como aquele Remo jogou tanta bola e como aquele trabalho foi desfeito, né? Porque hoje você não consegue nem enxergar um time em campo do Remo. Mas naquela época aquele time era organizado. Só você olhar lá o jogo do Remo contra o Coritiba, o jogo do Remo contra o América, o jogo do Remo contra a Mucuro, 3-2. O Remo jogava bola, gente. O Remo jogava bola, o Remo tinha um padrão tático. Infelizmente isso acabou se perdendo. Espero que o nosso querido português recupere isso. Rapaziada, eu sou o N Assis, para quem não me conhece. Quem já me conhece, deixa aí o seu like, o seu comentário nesse vídeo. É muito importante para a gente aumentar aqui o nosso engajamento nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube, aonde o YouTube recomenda de acordo com os likes. Quanto mais like o nosso vídeo tiver, mais recomendações para outros remistas o YouTube vai recomendar. Então deixa o seu like aí pra gente, tá? Rapaziada, vamos falar aqui nesse vídeo sobre Bergson. Bora falar também sobre duas contratações. O Remo anunciou duas contratações e o time que vai enfrentar o Coritiba. Antes disso, meus amigos, esse vídeo tem um patrocínio de Santa Fé Artigos Religiosos. O telefone da Santa Fé tá aí na tela para você. Só você entrar em contato, dizer que é inscrito no canal, que você tem um desconto camarada lá na Santa Fé, tá? Lembrando que o kit do Sírio já tá lá para você comprar, tá bom? Esse vídeo também tem um patrocínio, meus amigos, de Thales Tour Viagem. Se você tá procurando pacote de viagem, só entrar em contato com a Thales Tour. O telefone da Thales Tour tá aqui no primeiro comentário fixado. Só você clicar, o WhatsApp, se você tiver interessado em comprar pacote de viagem por um preço especial, a Thales Tour te ajuda nisso, tá? Entre em contato com a Thales Tour se você tiver interesse. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Primeiramente, rapaziada, bora falar sobre o Remo, né? O time do Remo que vai entrar em campo contra o Coritiba. Teremos aí Diego Hernandes fazendo a sua estreia. O jogador deve atuar ali pelo lado esquerdo, onde o Pedro Rocha joga. O Pedro Rocha é desfalque nesse time do Remo. O Pedro Rocha vai cumprir aí o seu terceiro cartão amarelo. Também estão fora desse jogo Pavani e Cantilho, nem viajaram. E provavelmente o Cantilho também não estará à disposição contra o Criciúma. A esperança é que o Pavani esteja à disposição, mas o Cantilho não. Talvez o Cantilho só esteja mesmo à disposição no duelo contra o Amazonas, lá no Amazonas. Esse jogo de sábado, ele é de suma importância para o Remo. Independente se o treinador vai cair ou não com derrota, ele é importante. Por quê? Se o Remo ganhar, o Remo fica muito próximo ali, ou talvez até entre no G4, se o Novo Horizontino perder para o Criciúma, tá? Se o Remo empatar, aí eu acredito que vamos permanecer na mesma, com Português e tudo. Se o Remo perder, Português demitido, tá? Então, são os três resultados, escolha aí o melhor para você. Para mim, o melhor é a vitória. Independente de Português ou não, eu quero que o Remo vença, principalmente mais 4 jogos, que é a conta ideal para se manter para o ano que vem, né? Essa é a conta ideal já para ficar tranquilo. Eu não acho que o Remo vai brigar contra rebaixamento esse ano, mas é importante que a gente se mantenha, né? Até porque a gente não sabe o que se passa internamente no clube do Remo. Lembre-se, aqueles vagabundos de 2021 rebaixaram a gente de propósito. Não só isso, a gente também não tinha diretoria, não tinha presidente. Então era uma bagunça interna no clube do Remo. Foi avisado isso, o Marlon avisou, mas a diretoria só quis tomar uma providência quando já era tarde. E aí o Remo acabou sendo rebaixado. Então, se bem que agora temos Braz, temos uns caras mais cascudos lá na diretoria, né? Então talvez essas coisas, essa preocupação, ela seja uma preocupação desnecessária. Mas se tratando do nosso querido e amado clube do Remo, fica bem complicado, né? Bom, falando sobre o mercado da bola, né? O Fortaleza afastou aí 2 jogadores, Daverson e Zé Wellison. O Daverson, nem se ele bater na porta do Remo implorando para jogar, eu não quero. No início do ano, para vocês verem como eu mudo de opinião, né? No início do ano ali eu falei, ó, o Daverson é uma boa contratação, hein, se fosse contratado. Agora eu não quero mais. Maluco, cara. O cara só quer ficar dando show dentro de campo, não joga bola, não se importa com desempenho, não se importa com números. E eu não quero um jogador assim. A gente já foi o maior trabalho para se livrar do Viseu, né? Imagina você trazer um Daverson aí. Mas o Zé Wellison, esse sim eu queria no Remo. Volante bom,
meio de campo, tem bom passe, muito bom jogador. Está sendo afastado lá do Fortaleza, não serve para o Fortaleza, mas poderia muito bem servir para o Remo. Mas provavelmente deve ter outros clubes interessados nesses jogadores. Temos que analisar se eles já jogaram 7 jogos, porque provavelmente o Zé Welles e o Davidson já devem ter feito 7 jogos. Se eu fosse o Remo, ligaria lá, faria uma ligação. Ei, vocês não estão querendo o Zé Welles? A gente está precisando de um primeiro volante. Se vocês quiserem, a gente empresta ele aí até o final da Série B. Se ele quiser também, claro, né? O jogador também tem que querer jogar no Remo. Então, assim, eu iria atrás. Desse daí, sem dúvidas nenhuma. O Davidson, eu passo, tá? Sobre mercado da bola agora do Clube do Remo, contratações que já foram feitas. O Clube do Remo anunciou hoje oficialmente o Eduardo Melo. E segundo o próprio Marcos Braz, o Eduardo Melo estará já à disposição do técnico português, o Antônio Oliveira, para esse duelo já contra o Coritiba. O Eduardo Melo ele pode atuar tanto na ponta como centroavante, mas eu prefiro que ele jogue de centroavante, até porque nós estamos precisando de um matador. Tomara que ele entre já, faça gol, a gente vai torcer muito para que isso aconteça. E o Iago Ferreira também foi anunciado oficialmente nas redes sociais do Clube do Remo. Já eram 2 jogadores certos, né? Já tinha sido anunciado. Inclusive a gente falou aqui no canal também. O Remo só confirmou, só anunciou nas suas redes sociais essas 2 contratações. O que é mais interessante disso tudo é justamente você ver que são 2 jogadores jovens. O Eduardo Melo, por exemplo, o centroavante, o próprio Braz disse que ele vem em definitivo. Ele não quis ficar no Criciúma, o contrato dele se encerrou, o Clube do Remo foi lá e contratou o jogador já em definitivo. Eu acredito que o contrato dele seja muito parecido com o do Pedro Rocha, por exemplo, até o final de 2026. Mais ou menos 1 ano e 4 meses já pensando para a próxima temporada, né? Porque o Clube do Remo tem que pensar nessa temporada e já na próxima. Caso o Remo não permaneça, né? Mandar os jogadores que tiverem que ir embora, dispensar, ficar já com uma base para o ano que vem, para tentar novamente o acesso. Isso é muito importante. Principalmente esses jogadores que estão se destacando nesse ano, né? Pedro Rocha, Rangel, são jogadores que para o ano que vem, independente da divisão que o Remo tiver, se tiver na Série A, na Série B, são jogadores que na Série A para compor elenco, né? Já na Série B é para manter ali essa espinha dorsal do time. Bom, rapaziada, surgiu uma informação agora à tarde de que o Clube do Remo estaria ali de uma forma inicial negociando com o atacante Bergson. Na verdade, a informação que chegou era que um empresário ofereceu ele para o Clube do Remo. Não se sabe a resposta, se o Remo se agradou, se o Remo quer o jogador. A verdade é que o Bergson ele tem uma história lá do outro lado, né? Por questão de grana, eu acho que ele viria para o Remo. Não vejo que isso seja o problema. Mas tem clubes da Série A, por exemplo, que estão interessados no Bergson. O contrato dele se encerra agora no final do ano. E provavelmente ele não seria só uma contratação para esse ano, seria uma contratação para o ano que vem. Minha opinião, tem que analisar como o Bergson está fisicamente, principalmente isso. Porque se for mais um mentiroso para ficar enganando a gente aqui, não dá, né? Não dá. Mas é um jogador que tem bons números. Eu já falei sobre ele aqui um tempo desse atrás. Tem muito torcedor do Remo que é contra, né, a contratação dele, porque ele já fez elogios à Mucura. Como eu disse para vocês, ele tem uma história lá do outro lado, né, na Mucura lá. É uma história curta, mas é uma história. Então, assim, não dá muito para você falar se esse jogador, se o Bergson queria jogar no Clube do Remo justamente por essa história que ele tem na Mucura. Ele já está com 34 anos. Acredito eu que a vida dele financeira já deve estar feita também, né? Ele fez muita grana lá na Malásia, lá, um dos melhores jogadores da liga lá. Mas vamos ver aí, né? Vamos ver como vai desenrolar. Até agora é apenas essa informação de que um empresário tinha oferecido o Bergson para ser jogador do Clube do Remo ainda nessa temporada. Mais informações sobre isso eu não tenho, tá, rapaziada? Então é isso. Não se esquece, esse vídeo aqui tem um patrocínio de meu amigo Gabriel. O primeiro comentário fixado, tá o link do WhatsApp dele, se você quiser contratar os pacotes de TV aí para você acompanhar a Libertadores, Campeonato Brasileiro, tudo mais. Chama o Gabriel. Também esse vídeo tem um patrocínio de Estembra, tá? A Estembra, nossa patrocinadora oficial, tá passando aqui na timeline para você. R$1.000 de desconto na compra do seu veículo. De Ótica também patrocina a gente aqui. Seu óculos, sua lente, sua armação por um preço especial. E também o meu amigo JP. Só você entrar em contato aí, o telefone tá aí, se você tiver com um móvel para montar e tiver com muita dificuldade, tá? Então é isso, meus amigos, até o próximo vídeo. Tchau.